Companheiros, a nossa mensagem de hoje nos leva à reflexão sobre os momentos presentes que vivenciamos, o nosso comportamento de cristãos, de espíritas, na família, na sociedade, nos campos do trabalho, nos momentos de angústia, da doença, da desesperança. O mundo agitado que vivemos, as condições precárias que vão se distribuindo, atingindo aqueles que pensavam estarem tão seguros. E de repente, o nosso mundo parece ruir materialmente. A angústia da pobreza voltando ao mundo, a fome, a guerra, o desemprego, a miséria, a angústia, a doença desenfreada em todos os campos. E nós, mesmo que deveríamos estar sempre fervorosos e seguros de que tudo isso faz parte dos nossos ajustes, pela lei de ação e reação, o Mestre foi muito claro: tudo que plantarmos, colheremos. Que o plantio, a semeadura, é facultativo, significando que podemos semear o que bem entendermos. Ou ainda, podemos semear tudo de bem e de bom, ou por ignorância ou outro tipo de personalismo, semearmos as mazelas e o mal. Se assim o fizermos, o nosso futuro já estará plantado, a colheita já estará lá nos esperando. E às vezes na mesma reencarnação, e outras vezes se estendendo para reencarnações futuras, colheremos o que plantarmos. Portanto, se até agora não temos certeza de haver plantado no passado a semente boa, façamos agora. Mas como um bom agricultor, vamos colocar as mãos a trabalho, vamos retirar as ervas daninhas que estão contaminando nossas plantações, vamos adubar, vamos alimentar as plantas boas para que elas frutifiquem, como disse Jesus, 10 por 1, 100 por 1. Ora, se é possível mudar o mundo, é possível corrigir também os erros de uma semeadura errada. Se no passado nós semeamos a semente equivocada, agora é hora de voltar e retirar esses abrolhos, esses espinhos, para que a verdadeira planta que alimenta, que consola e que é boa, frutifique. Não estamos condenados a colher aquilo que o erro nos fez plantar, a não ser que deixemos que ela cresça desmesuradamente. Porque não vamos nos preocupar de limpar o nosso passado, cuidando do jardim agora, cuidando dos campos, cuidando das plantações. Jesus sempre deixa uma porta aberta de reconstrução, de reconciliação, de ajuste. Sempre Ele permite que o passado possa ser perdoado, assim como perdoou a pecadora. Porém disse a ela: porém daqui para frente, não semeie mais erros, só a boa semente. Então é possível reparar os nossos débitos sem precisar sofrer.
Basta voltar no tempo, ajustarmos-nos com os nossos irmãos, perdoarmos para que os ajustes se processem, deixarmos que o bem frutifique, não impedirmos o caminho dos transeuntes, não sermos nós os juízes do mundo. Foi o que disse Jesus. Temos que perdoar para sermos perdoados. Temos que plantar sementes boas para colher. Temos que dar para aqueles que estão em condições desfavoráveis. Temos que guiar pelo caminho do bem os perdidos no mundo. Temos que fazer como disse Jesus, sermos pescadores de almas, para levá-las ao aprisco do Senhor, para levá-los à libertação, através do trabalho cristão que a nossa casa espírita nos oferece, as nossas preces, as nossas vibrações, os nossos atos, os nossos exemplos na sociedade, no lar, no trabalho, nos negócios, no mundo mercantil. Temos que ser aquelas criaturas que levam a paz, que levam a harmonia, que conduzem de bom grado o peso do trabalho, que se satisfazem em trabalhar de graça para o próximo, que se contentam em diminuir cada vez mais suas necessidades, para que sobre mais para o outro, que pensemos na preservação da vida do próximo e dos que vierem ainda para novas reencarnações. Mas nós temos que lembrar, tudo que nós estamos plantando hoje será o tapete da nossa próxima ou das próximas reencarnações. Não vamos reclamar porque deixamos alguma coisa para os outros, para a sociedade, para a humanidade. Não vamos reclamar porque nós pagamos impostos. Não vamos reclamar porque nós recebemos menos do que achamos que devíamos receber. Vamos conduzir as coisas para que se processem adequadamente dentro das leis de César e das leis de Deus, porque cumprir as leis de César também é cristianismo. Disse o Mestre: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós temos duas tarefas, uma física com César e uma espiritual com o Pai, porque nós só somos semelhantes a Deus em espírito, não em corpos físicos. Então, companheiros, temos a grande oportunidade de refletir sobre tudo isso e lembrar cada manhã que acordamos. Não podemos abandonar o caminho encontrado, não podemos abandonar o bem, não podemos abandonar o nosso trabalho, a nossa tarefa. Precisamos estar cientes que nós somos os senhores do nosso destino na Terra. Tudo que nos acontece é pela lei de atração ou da semelhança. Não nos equivoquemos, se a doença nos visita, é porque precisamos desse burilamento para o aperfeiçoamento da alma, do espírito. Não é a doença que nos aprisiona, é a ignorância, é a maldade, a inferioridade, a ganância, os defeitos morais que nos aprisionam. A doença nos liberta, o trabalho nos liberta. Doar acrescenta em nós riqueza. Companheiros, se sabemos de tudo isso, vamos agir para não esquecer, um pouquinho todo dia. E juntos estaremos ainda unidos no mundo espiritual, trabalhando com Ismael, trabalhando com os nossos irmãos da espiritualidade,
reconstruindo aquilo que nós, em encarnações doentias do passado, destruímos. Sejamos nós a luz que vai iluminar os nossos passos, a paz que irá nortear o nosso destino no mundo espiritual e já agora no mundo material. Que nossos passos sejam seguros com Jesus, para Jesus, em direção ao Pai. Com a graça de Deus, que assim seja.